Os irmãos podem se assentar, por gentileza? Muito bem. Vou deixar ele deitado assim. Analisando o verso 1, vamos... então, o título do sermão de hoje é Agora Vejo. Antes de mais nada, esse sermão trata da história de um homem que nasceu cego. Ele não nasceu enxergando como aconteceu comigo, né? Mas ele nasceu como? Cego de nascença. Então vamos analisar o versículo 1? O versículo 1? Do capítulo 9 de João, né? Acompanhe comigo aqui. Diz assim, vamos analisar. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, como já falei. Lá estava o pobre homem. Nascera cego, crescera cego, vivera a vida toda cego. Antes de mais nada, eu quero a colaboração dos irmãos, principalmente das crianças. Gostaria que as crianças ficassem em silêncio, para que não venha tirar a atenção aqui do pregador. Viu? Muito bem. Não importa o motivo da sua cegueira, o fato é que ele estava ali. Hoje, pelo menos, os cegos têm a oportunidade de crescer e se desenvolver. Os cegos não estão mais privados de nada, graças à leitura do sistema Braille. Hoje, se você, por exemplo, os cegos, hoje, os deficientes visuais, eles, além de ter o sistema Braille, eles usam o computador. Eles usam, hoje eles têm Facebook, tem o Skype, tem o Google, né, para acessar os e-mails também. Que mais? O Twitter também. E hoje você tem, e para os cegos, há 4 leitores de tela, né, para computador. É o DOSVox, NVDA, o JAWS e o Virtual Vision. Esse Virtual Vision, inclusive um professor meu de informática disse o seguinte, quando eu fiz pela primeira vez um curso de informática em 2007, eu tinha 14 para 15 anos, ele disse o seguinte: não uso o Virtual Vision porque a voz dele é muito robotizada, né? Então, fiquei com os 3 leitores de tela, que é o DOSVox, o NVDA e o JAWS, né? E para aqueles que usam celular com leitor de tela, para os celulares da Nokia também, há um leitor de tela chamado Talks, né? E hoje a moda é Android, né? Para o Android, os cegos usam hoje o iPhone 4, da versão 4S, com um leitor de telas, que já vem pré-instalado. Muito bem. Hoje o cego pode se desenvolver como qualquer outra pessoa. Inclusive ele pode trabalhar, ele pode arrumar seu próprio emprego. Mas naqueles tempos, vamos voltar ao tempo. Mas naqueles tempos não havia leitura nesse sistema, que é o Braille. O Braille, para vocês terem uma ideia, foi instituído na França pelo francês Louis Braille, né? A sociedade judaica, daquela época, não se preocupava com os cegos. Ela pensava que quando uma criança nascia cega, estava pagando por algum pecado. Os judeus naquela época acreditavam na punição por causa dos pecados dos pais, dos avós e dos bisavós. Eles, assim, seguiam aquilo que Deus falava assim: eu sou o Senhor e tenho muita compaixão. Não trato o culpado como se fosse inocente. Eu faço com que o castigo caia sobre os pais e os filhos, até os seus netos e bisnetos, né? Era isso que eles acreditavam. Então, se a criança estava pagando pelos pecados, que sofresse. Assim, somos os seres humanos, implacáveis. Julgamos e condenamos. Não concedemos uma outra oportunidade
para as pessoas. Quantas vezes várias pessoas saíram da igreja? Por quê? Porque ninguém dá oportunidade, principalmente para cantar, para ir na frente, né? Para pregar, para subir para o púlpito, né? E às vezes a tendência do ser humano, eu já falei até na primeira pregação que eu fiz aqui no dia 1º de junho, a tendência do ser humano é criticar severamente, chama-se espírito de farisaísmo. E gravem isso que eu estou falando, espírito de farisaísmo. A pessoa que tem esse espírito tem esse prazer de criticar, né? Aí não dá outro, e faz acusação falsa, né? Levítico 19, versículo 16 diz o seguinte: não andarás como? Com mexeriqueiro entre quem? Quem se lembra? Não andarás como mexeriqueiro como teu povo, e nem faça acusação falsa contra eles. Bom, o tempo é contra nós, mas vamos avançando. Um cego nos tempos de Cristo não ia à escola. Naquela época existia a escola, mas ele não podia ir, né? Porque naquela época os judeus, os fariseus no dia de Cristo eram totalmente preconceituosos contra os cegos, né? Hoje não. Hoje, se um cego, por exemplo, usar uma bengala, se eu, por exemplo, usar a bengala e eu for andar sozinho, aí alguém vai me perguntar assim: você quer ajuda? Aí ele me atravessa, pronto, foi feita a caridade. Agora, naquela época, aquele jovem, qual era a profissão dele? Como ele não ia para a escola, como ele não ia trabalhar, qual era a profissão dele? Pedir esmola. Era isso que acontecia, né? Como já disse, não aprendia a ler, né? Na verdade, naquela época para ele não existia leitura, braille. Não podia nem trabalhar. Naquela época não existia concurso público como hoje. O concurso público, para quem não sabe, foi instituído pelo Departamento Administrativo de Serviço Público, o DASP. Então, o que se poderia esperar de um cego? Ele acabava a vida pedindo esmolas, como a minha mãe própria falou, né? Esta era a situação daquele jovem, daquele homem. Estendia a mão para viver da caridade das pessoas. Ali, num canto, jogado, chutado, desprezado. Se alguém tivesse piedade, o que acontecia com ele? O que acontecia? Daria um centavo. Se não, todos passariam indiferentes, sem olhar para ele. Não chegar aqui perto desse ceguinho, não sei o que, tal. Era assim que eles falavam. Mas o texto, vamos voltar em João, continue aí. Mas o texto bíblico diz, capítulo 9, versículo 1. Vou repetir o primeiro versículo. Caminhando Jesus, viu quem? Um homem cego de nascença. Olha só, esse jovem era rejeitado, desprezado e solitário, ele vivia sozinho. Ao vê-lo, Jesus parou. Em meio à multidão, Jesus viu aquele pobre cego. Meu querido, você pode pensar que ninguém se lembra de você. Você pode, aliás, que ninguém pode entender seus problemas. Entre, por exemplo, no ônibus. Quem gosta de andar de ônibus aqui? Levanta a mão. Só pode, né? Ó, isso aqui é um exemplo muito simples. Não é só no ônibus não. Entra aqui em Brasília, entra dentro de uma das composições dos trens do metrô de Brasília, seja da Marfesa, da Alstom. Entra em qualquer uma das composições que você vê. Vai vir, sabe como? Lotado. Aí às vezes às vezes não te dá nem lugar para sentar. Entendeu? Muito bem. Entre, por exemplo, no ônibus, lotado, né? Hoje você vê o motorista, hoje, meu amigo, se você, lá em Palmas, onde a gente morava, a Riceléia sabe. Lá em Palmas, os motoristas a maioria deles é tão ignorante com os passageiros, que o passageiro chega assim, ó, a xingar, sabe? E você vai se sentir preso como uma lata de sardinha. Quem conhece a lata de sardinha?
Acho que quase ninguém, creio eu. Graças a Deus. Eu? Oi? No meu caso, graças a Deus, nem conheci, porque essas sardinhas aí são tudo de peixe, né? Fique parado ao meio-dia, na esquina da avenida principal do seu bairro, e você vai ver a multidão entrando e saindo, passando, correndo, subindo, atravessando a rua. Você fica ali na rua, parado, mas ninguém olha para você. Você pode estar morrendo de fome, quem se importa? Pode ter perdido a família, quem se importa? Pode estar sem emprego, quem se interessa, meu amigo? Ninguém olha para ninguém. Neste momento as pessoas vivem sozinhas. Aliás, neste mundo, as pessoas vivem sozinhas, sobrevivem sozinhas, ou, na melhor das hipóteses, cuidam das pessoas que estão perto delas e da sua família e de mais ninguém. Isso se chama egoísmo ou falta de amor ao próximo. Mas o que é interessante, meus irmãos, no texto, é que Jesus passava, olha só, Jesus passava e viu um homem cego de nascença, rejeitado, desprezado, jogado no canto. Não é isso? Solitário. Jesus o viu. Meu irmão, minha irmã, grave essa frase que eu vou falar para você. Jesus não vê multidões. Grave isso aí que eu vou falar. Jesus vê quem? Indivíduos. Para Jesus não existe massa, existem pessoas. Jesus não vê multidão, Jesus vê indivíduo. Então quer dizer o seguinte, que a salvação é individual. A salvação não é em massa. Neste momento Jesus está aí do seu lado, embora a gente não possa ver, mas está aí na fé, né? Está aí e pode ver você. Ele sabe a cor da roupa que você veste, seja azul, vermelho, amarelo, branco, rosa. Sabe as lutas íntimas de seu coração. Conhece as lágrimas que você derrama e que ninguém compreende. Sabe as indecisões que você vive. Enfim, Ele compreende você. Jesus conhece tudo que você imaginar. Ele está lá. E de repente, sabe o que acontece? No meio da multidão, viu um cego e parou. Neste momento, Jesus para perto de você e conhece a história da sua vida. Ele conhece a história da Elaine, ele conhece a história do irmão Siqueira, ele conhece a história de todo mundo aqui que está me vendo aqui, dentro dessa igreja de Taguatinga. Amado, tudo isto pode acontecer nesta vida. Grave essa frase. Tudo isso pode acontecer nesta vida. Jesus parou, olhou para aquele cego. Olha a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Mestre, no versículo 2: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Porque naquela época os discípulos estavam confusos por causa dos fariseus, né? Olha só a resposta de Jesus, que interessante. Nem ele pecou, e nem quem? Seus pais, para que nascesse cego. Mas, o que é que diz o resto? Nasceu assim para que se manifestasse a glória de Deus. Para que manifestem-se nele as obras de Deus. E quero dizer para vocês o seguinte, amados, o sofrimento da dor, a morte, a tragédia, a desgraça, não foram criados por Deus. Este mundo saiu perfeito das mãos de Deus. Então não pense, você que está me ouvindo nessa noite, não pense que essas coisas não foram criadas por Deus. Você sabe quem criou essas coisas? Essa tragédia, essa doença, essa desgraça que está acontecendo, principalmente nas famílias. Sabe quem é esse personagem aí? É o próprio diabo. É ele que se deleita em fazer isso. Antes de entrar no pecado, as rosas não tinham espinhos. Não existiam naquela época os pernilongos como vemos hoje, né? Pernilongo, você fica agoniado, meu amigo. Você coça você pega aqui no braço, aqui, ó.
e coça aqui, eu, por exemplo, tenho acho que é alergia a pernilongo. Se ele vier agora, se ele me vier e me picar aqui agora, eu tenho a coragem de furar. Porque o lugar onde estava picado, eu tenho coragem, com a unha, a própria unha. Só para ter ideia. Né? Mas alguns me aconselharam, não, você tem que passar álcool e tal, não sei o quê. Muito bem. A cobra, antigamente, antes de entrar o pecado, a cobra não era um bicho nojento, como hoje, que se arrasta e pica. Hoje você vê cobra venenosa, muitas cobras venenosas. Entre elas, a cobra, parece que o nome dela é Nágia, ou Nágila, sei lá. Era um ser perfeito. Não havia briga naquela época. Egoísmo, inveja, dor, enfermidade, morte. Não existia antes de entrar o pecado. Este mundo era perfeito. Este mundo era perfeito. Mas nós, seres humanos, em Adão e Eva, olha só. Em Adão e Eva, vendemos este mundo para o diabo. E o vendemos barato, meu amigo. Por um minuto de curiosidade. Por um minuto de prazer. E você sabe como é que nós vendemos esse mundo barato para ele? Através da moda. Através do vestuário. Através, por exemplo, de um jovem, quando é convidado a assistir a uma peça teatral. Porque o teatro, para o cristão, não é muito bom. Né? Outra coisa também, outro exemplo também, o jovem, às vezes, é convidado a sair para onde? Para ir para o cinema, assistir filmes de bruxaria, de feitiçaria. Hoje, eu estava estudando a lição que falava sobre a vida de Paulo, que falava que naquela época havia muitos praticantes de bruxaria. Então, em Éfeso, né? Quem estudou a lição sabe o que eu estou falando. Em Éfeso, eles vinham, né? E confessavam publicamente e trouxeram seus livros de bruxaria e queimavam. Hoje, por exemplo, você vê filmes de bruxaria, por exemplo, é o Harry Potter, né? Esse filme de bruxaria deixa os jovens esquizofrênicos. Inclusive, eu quero contar uma pequena história para vocês, só para resumir. Há 3 anos atrás, nós fomos para a terra do meu pai, lá em Marabá, né? No dia 15 de julho, minha mãe sabe, a gente foi para a festa de 15 anos de uma amiga nossa que morava lá em São Domingos do Pará, né? A menina me cumprimentou, ela estava bem, né? Mas depois que me contaram essa história, que fiquei sabendo que ela estava esquizofrênica, aí eu pensei comigo, gente, essa menina deve ter lido o livro de bruxaria. Aí havia muitos pedidos de oração e tal, né? Aí a família dela se mudou para Curitiba. Aí, se você me perguntar onde ela se tratou, sabe aonde? Lá no Oásis Paranaense, onde eu me tratei quando eu tinha os meus 3 anos de idade, né? Graças a Deus ela saiu ela se livrou dessa doença, graças a Deus. E hoje ela está bem, se você for perguntar, né? Então, eu quero dizer para você, pai, eu quero dizer para você, mãe, não leve, na verdade é o seguinte, não vá para você pode ir para a livraria, mas uma coisa eu vou te falar, não pegue livro de bruxaria, principalmente livro de Harry Potter, porque esses livros de bruxaria vai deixar a criança esquizofrênica, e a criança, você pode perguntar uma coisa, ela está lá, lá no mundo da lua, né? Então não leve seu filho, e outra, não deixa seu filho assistir, sabe o que é? Vídeos pornográficos, o que mais? Ver fotos pornográficas. Hoje, se você for parar para pensar, os jovens de hoje, eles são motivados a colocar, sabe o que é? Fotos pornográficas. No Facebook, eu já li 1, 2 ou 3 vezes as normas do Facebook. É proibido, expressamente proibido, a pornografia. Entendeu? Muito bem. E hoje, esse mundo pertence ao inimigo de Deus.
Este mundo não era do inimigo, era de Deus. Mas nós o vendemos e agora ele pertence ao inimigo, né? Os jovens vendem um mundo barato, sabe através de quê? É através do estádio de futebol. Eu pergunto para você, Jesus está lá naquele lugar? Claro que não. Outra coisa, Jesus está no meio de um rock pesado, de um hip hop, dessas coisas? Claro que não. Deus está no lugar onde ele deve ser adorado, através, sabe de quê? Da música sacra, né? E esse inimigo que é o diabo, ele se deleita em colocar doença, pobreza, miséria, egoísmo e morte. É por isso que nascem crianças enfermas, cegas. É por isso que o caráter das pessoas é distorcido, que você machuca as pessoas que mais ama e depois se arrepende, pede perdão, aliás, dói e pede perdão, mas já machucou, não tem mais remédio, abriu uma ferida aqui, às vezes nem o tempo pode apagar, não pode fechar. Foi o inimigo que colocou isto no mundo. Agora, Jesus disse, já que o mundo está estragado, já que esta pobre criança está cega, porque o diabo colocou a mão por causa disso, o poder de Deus há de se manifestar. Há de se manifestar. Então, veja no versículo 7. Acompanhe comigo. Então se aproximou do cego e colocou barro. Na outra tradução é lodo em seus olhos. Olha só o que Cristo disse para esse jovem. Filho, lá vai e lava-te aonde? No tanque de Siloé. Esse Jesus, meu querido, que teve poder para ressuscitar Lázaro, que teve poder para fazer andar o paralítico, teve poder para transformar água em vinho, esse Jesus todo-poderoso não teria capaz de dizer, deixa eu só voltar aqui. Esse Jesus todo-poderoso não teria poder para dizer simplesmente, vê, e o cego ficaria vendo? Claro que podia. E por que ele não fez isso? Porque mais uma vez ele queria a participação humana. Ele não pode fazer nada. Ele não pode fazer nada sem o consentimento do homem. Jesus pode operar um milagre na sua vida, mas ninguém pode operar milagre na sua vida, nem o teu professor, já que quem é estudante aqui sabe o que eu estou falando, nem o professor não vai fazer milagre para te dar nota, né? Nem o teu patrão não vai fazer milagre só para te dar emprego. Quem faz esse milagre é quem? Cristo. E sabe qual é o milagre que ele pode fazer na sua vida? É a conversão, é a transformação de caráter. Mas Jesus não vai entrar em seu coração pela força. Ele não é obrigado a fazer isso aqui, ó. E bater, e forçar alguém a entrar. Ele deseja que você o busque de livre e espontânea vontade. Ele disse somente, segue-me. É você que tem que tomar a decisão. Eu deixo as perguntas para cada um de vocês. Respondam para si mesmos. Quem é você? Qual é a grande luta que você está tendo em sua vida? O que quer mudar em sua vida? De onde você quer que Jesus tire você? Qual é o drama que você vive? Que milagre Deus quer operar na sua vida? Então, para finalizar, queridos irmãos, clamem a Jesus, busquem-o de todo o coração, porque a voz dele é clara: Filho, vem e segue-me. Toma a tua cruz e segue-me. E sabe qual é a maior cruz que temos? Sabe qual é a maior cruz que temos que tomar? É renunciar a nós mesmos. O que isso quer dizer? É você renunciar ao eu,
a exaltação própria, que mais? A arrogância, o egoísmo, né? O ciúme, a inveja, tudo isso o cristão deve renunciar a cada dia. A ideia de lutar sozinhos, nós temos que tirar essa ideia de lutar sozinhos. Nós temos que lutar ao lado de Cristo. Nós temos que aprender a depender e a sentirmos como crianças, a estender a mão e dizer: Senhor, entrego-te minha vontade, porque eu sozinho estou perdido. Nós temos que dizer essa frase. Que o Senhor nos abençoe e nos capacite para vencermos a cegueira espiritual e buscá-lo enquanto há tempo. Esse é o meu desejo, a minha oração para mim e todos vocês. Amém? Vamos, antes de mais nada,